Senhor, os irmãos podem se assentar. Se assente a todos. Deixa eu fazer meu momento de gratidão, irmãos, porque quem é grato sempre tem porta aberta. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Severino Gonçalves, por essa honra de estar aqui pela primeira vez na cidade de Valparaíso, de Goiás, junto com os irmãos. Louvo a Deus pela vida da irmã Suzane, que tem nos recebido com o maior carinho, e toda a igreja, uma igreja linda, avivada. Deus abençoe a vida do presbítero Cláudio, eu ia falar Wagner, eu sou horrível de nome. Cláudio, Deus te abençoe, a todo o corpo de obreiros, a tua família, a irmã Cris, Carol. Deus abençoe a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Irmãos, é culto de missões. E nós temos um texto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu quero que os irmãos abram a tua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 5. O versículo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 13. Trago também uma saudação do meu pastor presidente, pastor Marcelo Pinto, da cidade de Resende, do Rio de Janeiro, para todos os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos para o texto, irmãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, o versículo 13, vai nos dizer assim: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000. Precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Eu vou repetir para os irmãos. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000. Precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Por gentileza, deixe o seu exemplar bíblico aberto, ou se quiser acompanhe pelo telão. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos é um capítulo fascinante. Ele reúne aqui 3 histórias fascinantes, e nós precisaríamos pelo menos de mais uns 3 cultos para só fazer de uma maneira expositiva o capítulo 5. O capítulo 5 vai nos apresentar Jesus agora em Gadara, apresenta Jesus atendendo o pedido de Jairo, e o capítulo 5 também ele vai nos apresentar a passagem clássica da mulher do fluxo de sangue. Muito obrigado, meu irmão. O capítulo 5 é fascinante. Ele vai nos mostrar grandes histórias, grandes verdades. Porém, nós iremos ficar nesta noite como culto de missões. Eu sei da responsabilidade, ainda mais, presbítero Cláudio, nós estamos com alguns visitantes, de falar sobre missões. Nós estamos aqui para os irmãos se situarem junto comigo na minha mensagem e na minha estruturação da minha mensagem. Nós estamos aqui em Gadara. O capítulo 5 aqui, até o versículo 20,
ele vai nos apresentar Jesus em Gadara. Vai nos apresentar Jesus aqui atravessando o mar da Galileia e partindo em direção a Cafarnaum. Vai nos apresentar aqui algumas verdades interessantíssimas sobre missões. Porque esta navegação, irmãos, ela vai começar no capítulo 4. Depois, com cuidado, os irmãos leiam em casa com carinho o capítulo 4, para os irmãos entenderem esta navegação e Jesus chegando em Gadara. O texto vai nos apresentar alguns personagens coadjuvantes desta história, como o próprio endemoniado de Gadara. Vai nos apresentar aqui um cenário, às vezes, meio medonho, mas o texto ele é muito fiel em nos apresentar esse cenário meio exorcista. O capítulo 5, ele vai nos mostrar Jesus, depois de uma navegação, depois dele ter acalmado o mar de uma maneira sobrenatural, Jesus agora chegando às regiões de Gadara. E o texto vai nos informar que neste momento, ele chegando nas regiões de Gadara, ele se encontra com um endemoniado. Um endemoniado que o próprio texto vai nos apresentar, irmãos de Valparaíso, que ele vivia 24 horas no cemitério. O texto é fiel, ele vai nos mostrar isso, no versículo 5, que este endemoniado vivia 24 horas dentro do cemitério. E o texto apresenta que depois que Jesus o liberta dos demônios, ele vai retornar para a tua casa. Ele vai retornar para a tua casa para edificar a família dele depois desse grande milagre. E nós iremos compreender que ele não vivia nesse cenário deprimente, um cenário de medo, de escuridão e de incerteza. O texto apresenta que a casa dele agora é um cemitério, onde que por muitas vezes, o texto é fiel, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 vai nos dizer que por muitas vezes ele era preso com cadeias e ninguém podia prendê-lo. O versículo 4 vai nos informar que também, por muitas vezes, ele foi preso com grilhões e com vários tipos de cadeias, mas ele despedaçava. E o pior disso, o texto é fiel no versículo 4, vai dizer que ninguém podia subjugá-lo. Ele vivia numa situação assim vexatória, uma situação vergonhosa, para aquilo que nós iremos compreender que Gadara, por ser uma cidade praieira, uma cidade costeira, tinha uma condição econômica satisfatória. E nós iremos ver agora que este homem, e por dados bíblicos, informa que esse homem agora deveria estar morando com a tua família. Ele está agora vivendo dentro de um cemitério, irmãos. E digo de passagem aqui para os irmãos, sem medo de errar, eu não gosto nem de passar em frente de cemitério. Imagina só, presbítero Cláudio morar no cemitério. E o texto aqui, ele é fiel em dizer que Jesus, então, ele vai chegar em Gadara e vai se apresentar, irmãos, para este endemoniado. O texto vai nos apresentar isto, que de uma navegação
para atravessar o mar da Galileia, ou mar de Gerizeré, nós iremos compreender que Jesus então ele vai parar e vai se apresentar para este endemoniado. E o texto vai nos informar que quando o endemoniado de Gadara ele avista Jesus, no mesmo instante o versículo 6 vai dizer que ele o adorou a Jesus. E o versículo 7 vai nos dizer algo fantástico. Diz que ele exclamou com alta voz, dizendo que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Reconhecendo todo o poderio de Jesus, toda a graça que estava sendo manifestada no nosso Senhor, reconhecendo que Jesus era o Filho do Altíssimo. E isso aqui, irmãos, é muito importante, porque nós iremos compreender que aqui Jesus está sendo adorado por alguém que está passando por um problema que ninguém queria passar. Ele agora vai reconhecer Jesus como Filho do Altíssimo. E o texto bíblico vai nos dizer que há então um diálogo entre Jesus e o endemoniado de Gadara. O texto vai nos informar que no próprio versículo 7 vai nos dizer que o endemoniado pede para Jesus não atormentá-lo. E o texto vai nos aplicar também no versículo 8, de uma maneira expositiva, que Jesus então ele começa um diálogo com o endemoniado, que é um diálogo aqui interessante, porque Jesus vai fazer algumas perguntas aqui chaves para a continuação da mensagem e daquilo que nós iremos construir e compreender como uma das missões mais bem sucedidas de Jesus em questão de libertação, porque o texto vai nos informar que Jesus ele vai perguntar no versículo 9, qual é o teu nome? Jesus então ele vai perguntar para o endemoniado de Gadara qual seria o nome dele. Uma pergunta simples que nós fazemos em qualquer lugar do Brasil por educação, para não chamar dentro de um cenário aqui de igreja de irmão ou de irmã, ou de servo ou de serva. Nós precisamos saber do nome da pessoa. Eu preciso saber do nome. Eu preciso saber de informações, de onde veio, de que local, quem é o pastor, quem é esse que está chegando aí. Informações básicas. Jesus vai perguntar qual é o teu nome. E o texto vai nos informar, e a Bíblia é soberana, vai dizer que o endemoniado vai responder, vai dizer o seguinte: Legião é o meu nome, porque somos muito, versículo 9. Ele vai responder e vai dizer o seguinte, que o meu nome é Legião, e vai falar para Jesus o seguinte, porque somos muitos. Ele está apresentando aqui para Jesus, dizendo o seguinte, que o nome dele é Legião e ele é muito. Ele está fazendo aqui referência, irmãos de Valparaíso, o seguinte, ele está fazendo referência de uma legião, ele está fazendo uma referência do exército do Império Romano, que segundo a história, grave isso, tem pelo menos uma legião, quase 6.000 homens. Ele estava dizendo para Jesus, grave isso, que na vida daquele homem, do endemoniado de Gadara, tinha uma legião, e dentro da vida daquele homem,
tinha 6.000 demônios. Eu vou repetir para você entender. Ele estava dizendo para Jesus o seguinte: olha, Jesus, dentro da vida deste homem tem uma legião, tem 6.000 demônios, e nós somos muitos. Aqui a história está nos mostrando, irmão, que não vai adiantar vir com sal grosso, não vai adiantar vir com rosa ungida, a quinta-feira da roupa branca, não vai adiantar. Aqui quem está batendo de frente com uma legião é Jesus de Nazaré. E se não vir preparado, meu irmão, não peita não, porque não vai dar você. Aqui a legião, o endemoniado, estava avisando: olha, são 6.000 demônios. Dentro do linguajar popular brasileiro lá do Rio, é demônio da cabeça aos pés. E ele é tão ousado, irmã Suzana, que ele vai falar para Jesus o seguinte: somos muitos. O texto está nos apresentando essa verdade. E o texto vai dizer que ele vai continuar um diálogo com Jesus. Ele vai pedir encarecidamente que mandasse ele para fora do país. Porém, o texto vai nos aplicar que no versículo 11, o evangelista Marcos, ele vai escrever algo aqui interessante. O versículo 11 vai dizer o seguinte: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. O texto vai aplicar que nós estamos, irmãos, em Gadara, nós estamos na praia, e o texto está aplicando agora que Jesus está de frente com um homem que agora vai falar para Jesus que o nome dele é Legião, que tem 6.000 demônios, e o texto está aplicando agora que existia um monte, onde existia uma manada de porcos. Então dá para compreender aqui, dentro de uma maneira expositiva, que nós estamos aqui na praia, e tem um monte agora com uma manada de porcos. Gadara, irmãos, era uma cidade que tratava e reproduzia porcos. E nós estamos enxergando aqui que há um pedido agora encarecido da legião para que, quando Jesus libertasse este homem, para que fosse para um outro país. Só que o texto vai nos aplicar algo interessante, que os espíritos imundos mudaram de ideia. No versículo 12, o versículo 12 vai dizer o seguinte: os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Eles mudaram de ideia, pediram que agora, que não mandasse eles para fora do país, mas que entrasse na manada de porcos que estava no monte. Foi um pedido deles. E o texto vai aplicar agora no versículo 13, diz o seguinte: Jesus permitiu. Eu fico aqui, irmãos, muito feliz por isso, porque quando Jesus permite, está permitido. Quando Jesus deixa realizar alguma coisa na nossa vida, está permitido. É Ele que permitiu. Ei, grave isso. Mesmo que seja a pior coisa que pode acontecer na tua vida, mas Jesus permitiu, e eu fico muito alegre por isso, porque o texto está nos dizendo o seguinte: Jesus permitiu
aquilo que o endemoniado estava conversando com ele, que os espíritos imundos fossem para a manada de porcos. E o texto vai aplicar no versículo 13, vai dizer algo interessante, diz o seguinte: então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E o texto vai dizer que era uma manada. Grave isso, era uma manada. E este detalhe aqui, que Marcos vai apresentar, só ele apresenta. Mateus não vai apresentar, e muito menos o médico Lucas. Apenas Marcos vai ditar isto aqui que nós iremos ler. O texto vai dizer o seguinte: Jesus permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era cerca de 2.000 porcos. Marcos aqui vai dar uma informação muito exata. Ele vai agora trabalhar com número. Ele vai trabalhar com exata aqui, isso é muito bom. Ele vai dizer que são 2.000 porcos. Nós estamos falando que Gadara é um local reprodutor de porcos, uma cidade muito querida pelo Império Romano por causa do dinheiro que mandava para lá. E nós estamos falando aqui agora de 2.000 porcos. Quem não gosta de uma carne de porco, irmão? Uma costela, uma calabresa. Eu sei da risada que o pastor Severino não aprecia. Mas quem não aprecia uma boa carne de porco? E segundo dados, irmãos, pode ficar tranquilo que eu sei que eu estou pregando. E quem não aprecia uma carne de porco? E deixa eu te falar, é uma das carnes mais apreciadas no mundo. E o texto está aplicando aqui, irmãos, que nós temos 2.000 porcos. E eu costumo andar um pouco pelo Brasil, não igual o meu pastor Severino, mas preguei neste ano uma cidade chamada São Lourenço, lá em Minas Gerais. E essa igreja tem uma base missionária onde eles criam porcos. E eu fui conversar com o pastor presidente lá, pastor Romero Filho, querendo saber quanto que vai custar um suíno deste, bem criado para o final do ano, Johnson. Na época do Natal, onde a carne vai lá em cima, principalmente a carne de porco. É da família Johnson, né? Então eu estou dentro da mensagem. E perguntei para ele quanto que custa uma carne ou um suíno bem criado no final do ano. Ele falou: olha, meu filho, pode chegar, meu irmão Johnson, pai, o valor do suíno a quase R$500. Um suíno bem criado, a quase R$500. Grave isso, R$500. Nós estamos pregando sobre missão. Quase valor de R$500, Carol. E eu cocei a minha cabeça, falei: pastor, está muito caro. Ele falou: não, o porco é nosso, a gente vende por o valor que a gente quer. E tem gente que compra. Nós estamos aqui de frente com 2.000 porcos. E se cada porco vale R$500, se eu não fugir da minha zona da pós-graduação de engenharia de qualidade, nós vamos ter aqui uma bagatela de R$1 milhão. Boa, jovens. Nós vamos ter aqui uma bagatela, irmãos, de cada suíno aqui, com cotação lá de São Lourenço de Minas Gerais, R$500. Nós vamos ter uma cotação de 2.000 porcos de R$1 milhão. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado aí, se R$1 milhão ajuda a tua vida hoje.
Oh meu Deus! Oh aleluia, Lucas Johnson. Quem está comigo na mensagem diz amém. Nós temos 2.000 porcos, e cada porco valendo 500, é R$1 milhão. Ei, eu compro uma casa aqui em Valparaíso, separo o dinheiro para minha filha, para a faculdade dela, vou dar um passeio com a minha branca, acerto o nome. Pergunta para o teu irmão mais uma vez aí: R$1 milhão ajuda a tua vida hoje, irmão? Deus, irmão. Fala para ele, pelo amor de Deus, irmão. Nós temos uma bagatela de R$1 milhão aqui. Só que o texto vai nos aplicar que precipitou despenhadeiro abaixo. Ei, olha para cá. O texto está nos aplicando. A palavra é soberana. Diz que R$1 milhão foi jogado fora. E dá um aviso para o teu irmão que está do teu lado aí: você precisando de R$100 aí. Você precisando de R$100. E Jesus jogando fora R$1 milhão. Mas avisa o teu irmão aí: Jesus permitiu, irmão. O texto está aplicando que 2.000 porcos foi jogado despenhadeiro abaixo. R$1 milhão. Só que quando eu olho para dentro do mar, tem R$1 milhão jogado fora. Mas quando eu olho para o ex-endemoniado de Gadara, ele está completamente livre pelo nome de Jesus Cristo. Jogue as duas mãos para o céu aí. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí e fala para ele: eu não sabia que você valia tanto dinheiro assim. Não, ele não entendeu, pode falar para ele: eu não sabia que você valia tanto dinheiro assim. Avisa ele, dá até vontade de te vender, mas eu não posso. Avisa ele: eu fui comprado pelo alto preço que só Jesus pode fazer pela nossa vida. E deixa eu te falar algo, Lucas Johnson. Se ele precisar, ele vai jogar algumas coisas fora da tua vida. Se precisar, ele joga fora no mar para te resgatar. Ele vai tirar carro, ele tira casa para voltar uma comunhão com Deus. Não fique com medo dessa mensagem. Mas se for preciso, ele vai tirar você da faculdade, porque se você continuar nessa faculdade, você vai desviar. Se for preciso, ele vai colocar você na fila de 14 milhões de desempregados, porque você continuar lá, você vai desviar. Se for preciso, ele tira por causa da tua vida. Ele joga fora para trazer vida, mas vida com abundância. Avisa o teu irmão aí: eu não sabia que você valia tanto dinheiro assim, Carol. Ô, Carol, é R$1 milhão ele jogou fora. A teologia da prosperidade dá um nó na cabeça deles. O texto vai dizer, e a Bíblia é fiel, que ele jogou fora, o homem agora está liberto. Olha quem vai dar notícia do acontecido. Versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelo campo. Os porqueiros e os fofoqueiros anunciaram o que tinha acontecido. Olha para cá.
Quem foi anunciar no campo e na cidade foi os porqueiros. Porqueiro, desculpa pelo termo aqui, entende de lavagem, entende de fofoca, entende de calúnia. E o texto diz aqui agora virou o efeito. Eles vão ter que anunciar a vitória na vida daquele que estava completamente destruído. Não, eu vou repetir para você entender, vou voltar à fita. Os porqueiros que até agora estavam falando mal, eles vão ter que ir lá para o campo e vai ter que ir lá para a cidade para anunciar o que tinha acontecido na vida do ex-endemoniado de Gadara. Tá para receber aí? Jogue as duas mãos para o céu. Pode ser Valparaíso com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, mas aquilo que Deus irá fazer em Valparaíso, aqui, irmão, no Gama Oeste, vai percorrer por toda a cidade, porque Jesus chegou e o milagre acontece de uma maneira extraordinária. Avisa o teu irmão mais uma vez, eu não sabia que você valia tanto, meu irmão. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 15. E indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tiver a legião, o que tiver a legião. O texto vai dizer aquele que vivia 24 horas no cemitério, sendo arranhado por pedras. A cama dele era o cemitério, ninguém podia chegar perto do homem. Agora o texto está dizendo que ele vai voltar para a cidade, e o texto diz que aquele que tiver a legião não tem mais. Vai dizer o seguinte, olha, ele vai estar assentado, grave isso, vestido e em perfeito juízo. Agora, vão ver o homem que estava completamente destruído para a sociedade, agora vai ver o homem sentado. O texto vai dizer que vai ver ele vestido. E o melhor ainda, para dar um nó na cabeça, ele vai estar em perfeito juízo. Corre uma lenda que os crentes não batem bem da cabeça. É só você olhar para o irmão que está do teu lado aí. Corre uma lenda, mas lá no Rio de Janeiro, que o crente não bate bem da cabeça. Mas como que você vai justificar algumas passagens bíblicas? Um homem chama um senhor de 500 anos para ser o primeiro engenheiro naval, para construir uma arca, colocar a tua família e salvar toda ela. Tem que estar em perfeito juízo para acreditar nisso. Como que o homem, o Abraão, ou Abrão, como o senhor preferir, na hora de ganhar a oportunidade, porque o pai morreu, o irmão morreu, de assumir tudo em Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, uma voz fala para ele, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. Tem que estar doido, irmão, para acreditar nisso. E o texto está nos dizendo o seguinte, que o ex-endemoniado de Gadara, agora ele está sentado, bem vestido,